Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de português. Em nossa aula de hoje, nós teremos assunto novo, tá? Mas não se preocupem que é para não esquecer a correção das páginas do livro do assunto das palavrinhas terminadas com AM ou AN, tá? Não se preocupem. Nós vamos fazer essa correção na quinta, deixa eu ver aqui. Não, quinta nossa aula é gravada ainda. Vamos fazer na sexta-feira, tá? Ou até mesmo amanhã, na quinta, não tem problema. Só que hoje, nossa prioridade é dar início ao novo assunto. Tranquilo? Não se preocupe, é um assunto que vamos trabalhar aí durante essas próximas 3 aulas, tá? A Pro tem outro trabalhinho para vocês bem legal a ser feito. Nós não temos atividade no caderno nessa aula, tá? Somente acho que nas próximas. Mas hoje nossa atividade é no livro. Vamos lá? Bom, pessoal, nosso assunto é advérbio, tá certo? Vamos estudar vários advérbios de famílias diferentes, ver o que eles significam, qual a função dele dentro das frases. Então, se você quiser acompanhar, tá lá no livro na página 255, certo? Se quiser acompanhar, tudo tranquilo. Mas lembrando que a Pro traz aqui na sua aula um resumo do que tem lá no livro. Então, muitas das coisas que eu explico aqui, você vai encontrar lá no livro, outras não, né? Outras são minha explicação mesmo, tá certo? Bom, pessoal, então o que são esses advérbios? Esse nome bem interessante que lembra verbo, que nós também estudamos. Acabamos de estudar verbo, então bem legal. E ele lembra um pouco, não é isso? E não é coincidência, não. Ele lembra um pouco, sim, a palavra verbo, e eu vou te dizer o porquê que ele lembra um pouco essa palavra. Mas antes disso, vamos analisar aqui com a prova. Bom, eu botei essas frases aqui para a gente dar uma analisada. Vou pegar aqui meu marcador. Pegar um marcador azul? Não. Vou pegar o azul mesmo. E aí, vamos analisar essas frases comigo. Olha só. O ônibus chegou. É a nossa primeira frase. O ônibus chegou ontem. Então, essa palavrinha que a Pro botou aqui em negrito, ela é um advérbio, tá? Daqui a pouquinho eu te falo por quê. Vamos aqui analisar outra palavra. Desculpa, outra frase. Vamos analisar essa segunda frase agora. Marcos jogou bem. Marcos jogou muito bem. Vou marcar ela também, porque nós vamos conversar sobre essas palavras. A criança é rápida. A criança é muito rápida. Bom, essas palavrinhas que estão destacadas, todas são advérbios, tá? Nesse caso aqui, nós temos 1, 2, 3, 4 advérbios. Sim, nas frases pode aparecer mais de um advérbio, não tem problema. E qual a função do advérbio? Advérbio, crianças, é como se fosse o adjetivo do verbo. Vamos com calma. Lembra quando nós estudamos substantivo e adjetivo? Por exemplo, a bolsa é bonita, tá? Então, a bolsa é bonita. E aí, nós temos o adjetivo bonita e o substantivo bolsa. Pronto. E o adjetivo, ele complementa o substantivo. Aqui no advérbio, o advérbio, ele complementa o verbo. Então, vamos primeiro localizar o verbo. Quando a gente encontra o verbo na frase a ação, aí a gente já rapidinho vai encontrar a palavra que está ajudando ele. Olha só, chegou, tá? Aqui é a ação, está no passado. Jogou. Jogou é a ação que está no passado. Certo? E aqui o verbo vai ser porque é estado. Tranquilo? Então, aqui, ó, chegou. A ação foi de chegar, não é? Chegou ficou no passado. O ônibus chegou ontem. Vocês concordam comigo que se a frase tivesse parado aqui, ó, no chegou, tivesse ficado assim, o ônibus chegou. Tranquilo. Então, aqui eu já sei informar o que aconteceu com o ônibus. Só que quando colocou essa palavrinha aqui, o ônibus chegou ontem. Essa palavrinha ontem ajudou a dar uma ideia de quando ele chegou? De quando foi feita essa ação? Concordam comigo? Porque aqui, gente, nós temos um advérbio e ele está complementando a ideia do verbo.
E ele aqui está dando uma ideia de tempo, porque ontem é um advérbio de tempo. Olha esse daqui, ó, jogou. E jogou muito bem. Jogou e jogou muito bem é diferente numa coisinha só. Essas palavrinhas que foram utilizadas aqui, muito bem, principalmente a palavrinha muito, deu uma diferença. Ó. Marcos jogou bem. Marcos jogou muito bem. Se você escutasse essas duas frases, você iria pensar que Marcos teria jogado melhor nessa frase 1 ou nessa frase 2? Na 2, não é? Porque aqui eu usei uma palavra que é um advérbio de intensidade, que faz com que as coisas elas pareçam que são mais, que são melhor ou pior, que as coisas ficam mais intensas, que são chamados advérbios de intensidade. Então, muito, pior, menos, melhor. Tudo isso faz parte dessa família. Vocês concordam comigo que, na verdade, essas duas palavrinhas aqui estão ajudando a gente entender e criar a ideia de como foi que Marcos jogou? Porque ele diz aqui que ele jogou muito bem. Então, essas duas palavrinhas estão complementando a ideia da ação, do verbo que é jogar. Aqui também a criança é rápida, a criança é muito rápida. Então, aqui muito está sendo o advérbio de intensidade e rápida está sendo até um advérbio de modo. Mas vamos com calma para vocês não irem ficando preocupados, tá? A palavra estava só mostrando aqui dentro das frases, mas não se preocupe que nós vamos ver dentro de cada uma dessas ocasiões. Então, meus amores, os advérbios, eles são o quê? Os advérbios, eles são palavras que são usadas para mudar ou modificar um adjetivo ou até mesmo um advérbio. O que é que isso quer dizer? Bom, para falar no instante com vocês sobre substantivo, não foi? Que o adjetivo acompanha o substantivo, isso nós já estudamos. E o advérbio, como eu comentei, não é coincidência que a palavrinha advérbio lembre a palavra verbo. Sabe por quê? Eles são amigos, isso mesmo. Onde tem um verbo, ali pertinho dele vai ter uma palavrinha que vai estar sendo um advérbio, que vai estar fazendo o quê? Que vai estar complementando essa ideia do verbo. É tipo assim, o advérbio, ele dá característica à ação, tá? Corri rápido. Corri é a ação, rápido vai ser a característica da minha ação. Então, aí vai ser um advérbio. Rápido é um advérbio de modo. Daqui a pouquinho eu vou te mostrar. Não irei. Não irei. Irei é do verbo ir, é a ação. Não é uma palavrinha que está ajudando o verbo irei, tá? A passar a sua ideia. Então, aí vai ser um advérbio. Os advérbios, eles aparecem passando ideias. O que é que isso quer dizer? Eles podem passar a ideia de modo, ou seja, de como algo foi feito, de intensidade, aumentando a ideia, de lugar, que é aquelas palavrinhas que quando você lê, opa, isso aqui está se referindo a algum lugar. De tempo, que são os advérbios que se referem ao tempo, à passagem do tempo. De negação, que nega alguma coisa, o nome é negação, que nega a ação. E de afirmação, que afirma, que confirma algo, afirma a ação, a afirmação, tá certo? Então, e também temos os advérbios de dúvidas, que são aquelas palavrinhas que passam a ideia, mas não passam a ideia de certeza. Passa a ideia de, talvez, não é nem sim nem não, é ali no meio termo. Vamos falar sobre cada uma dessas famílias. A primeira é o advérbio de modo. O que é um advérbio de modo? Bom, pessoal, advérbio de modo é o jeito que você faz as coisas, tá? É o jeito que você faz as ações, o jeito como aquelas ações foram feitas. Aí você utiliza o advérbio de modo. Olha só, tem aqui. Estava andando depressa. Eita, a Natália pediu para eu localizar o advérbio. Eu sei que o advérbio anda perto do verbo, então vou procurar primeiro o verbo. Estava andando, ou andando. Andar, andando, vem de andar, então é uma ação. Então, vamos lá. Estava andando depressa.
Andando depressa. Opa, depressa foi a forma, o jeito que eu andei. Então, aqui é um advérbio de modo. Então, os advérbios de modo, pessoal, são aquelas palavrinhas que dizem como a ação foi feita. Comi rápido. Rápido, advérbio de modo. Porque foi o jeito que eu comi. Tá certo? Também temos os advérbios terminados com o pedacinho mente. Por exemplo, cuidadosamente, calma, calmamente, triste, tristemente. Quando terminar com mente, vai ser a forma do advérbio de modo, tá bom? Então, estava andando apressadamente. Continuaria sendo um advérbio de modo. Então, meus amores, advérbio de modo é o jeito como você faz as coisas. Você utiliza essas palavrinhas para passar essa ideia. Lembrando que a primeira coisa que a gente faz sempre é encontrar o verbo e depois procurar o advérbio. Tranquilo essa ideia? Vamos para frente, aí você vai entendendo direitinho. Não se preocupe em entender tudo hoje na primeira aula, pessoal. Nós temos aí muitas aulas. Esse assunto vocês iniciam no 4º ano e logo depois, no 5º ano, vão revê-lo. Então, não se preocupe, vamos com calma. Então, um advérbio de intensidade. Bom, gente, advérbios de intensidade, como o nome já diz, são aquelas palavrinhas que dão a ideia de aumento, seja de quantidade, seja de qualidade. Tudo isso é uma ideia que aumenta a ideia do verbo, tá? Então, vamos com calma. Primeira coisa, qual é, pessoal? Encontrar o verbo. Ela gosta bastante dele. Qual é a ação? Gosta. A ação aqui é gostar. Então, gosta. Vamos agora procurar uma palavrinha que esteja complementando a ideia de gostar. Ela não, que é pronome, a gente já sabe. Dele ou dela também. Ela gosta bastante dele. Opa! A palavrinha bastante. Vocês concordam comigo que se eu tirasse essa palavrinha, ó, ela gosta dele, é uma frase. Ela gosta bastante dele. Vocês concordariam comigo que essas duas seriam diferentes? Que essa segunda, onde tem a palavra bastante, traz a ideia de que ela gosta mais nessa frase. Olha só, ela gosta dele e ela gosta bastante dele. Essa palavrinha bastante foi uma palavra usada para ajudar o verbo gostar a passar a sua ideia, tá? Então, aqui eu tenho um advérbio de intensidade, poderia ser outro, ó. Ela gosta muito dele, tá? Seria do mesmo jeito, certo? Então, se fosse ela gosta pouco dele, também seria um advérbio de intensidade, certo? Mesmo gostando pouco. Ela gosta menos dele, porque a palavrinha estaria complementando a ação de gostar. É gostar quanto? Pouco? Muito? Bastante? Qual o jeito que está gostando? Tá bom? Deu para entender essa daqui? Vamos para a próxima família. Tem outro exemplo. Gostaria de comer mais. Primeira coisa, encontrar o verbo. Gostaria de comer. Comer é ação. Gostaria de comer mais. A palavrinha mais com i é quantidade, que a gente já sabe, não é? Então, mais com i aqui, comer mais. Tá dando a ideia aqui de quantidade. Como é que eu vou comer? Eu vou comer mais. Está intensificando a ideia da ação, que é comer. Tá certo? Então, os advérbios de intensidade são aquelas palavrinhas que intensificam, que aumentam a ideia, seja para mais ou para menos, tá? Os advérbios de tempo, os advérbios de tempo são bem tranquilos, gente. São aquelas palavrinhas que indicam tempo, que indicam ordem cronológica. Cronológica quer dizer tempo. Olha só, ontem estivemos numa reunião e sempre estamos juntos. Primeiro, vamos encontrar o verbo. O verbo aqui vai ser estivemos, que é a ação de estar, e aqui estamos. Pronto, tenho esses dois verbos. Agora, vamos encontrar os advérbios.
Não vai precisar, porque a Pro já deixou marcado aqui, ó. Ontem e sempre. Vamos ver essas frases sem os advérbios. Estivemos numa reunião. Estivemos numa reunião. Ontem estivemos numa reunião. Nessa segunda frase, ontem estivemos numa reunião. Vocês concordam comigo que quando eu uso essa palavrinha, ontem estivemos numa reunião, dá pra gente saber quando ocorreu a reunião? Dá, não dá? Porque eu usei a palavrinha ontem, que ela faz com que a gente entenda um pouco mais sobre o tempo e quando as coisas aconteceram. Essa segunda aqui, ó, sempre estamos juntos. Vamos tirar o sempre. Estamos juntos. Agora, quando eu uso sempre estamos juntos, traz a ideia de quando. A todos os momentos, sempre. Então, tá vendo? Essa palavrinha sempre está ajudando o verbo estamos e ontem também está ajudando o verbo estivemos. Tá certo? Então, os advérbios de tempo são en. São aquelas palavrinhas que passam a ideia de tempo, tá certo? Os advérbios de negação são aqueles que negam algo. Não, nem, tampouco, nunca, jamais. Olha só, jamais reatarei meu namoro com ele. Não irei contigo. Vou marcar de vermelho. Vamos encontrar o verbo, que é a primeira coisa que a gente faz. Aqui vai ser reatar e aqui vai ser irei, que é a ação do verbo ir. Então, vou marcar os advérbios de azul. Ó. Jamais, opa, e não. Não está negando a ação de ir. E jamais está negando a ação de reatar. Então, essas duas palavrinhas estão atribuindo um sentido aos verbos. Tá? Eles estão complementando o sentido do verbo. Reatar e irei. Olha só, jamais reatarei. Ou seja, está negando essa ação. Por quê? Porque é um advérbio de negação, tá bom? Muito parecido também com o advérbio de afirmação. Vamos ver já já. Lugar, são aquelas palavrinhas que indicam localização. Olha só, minha casa é ali. O livro está embaixo da mesa. A ação está e a ação é. Então, aqui são os verbos. O local, gente, advérbio de lugar, pessoal, faz com que você consiga entender a localização de alguma coisa. Quando diz minha casa é ali, tá, pronunciando é ali, beleza, mas quando eu digo minha casa é ali, já dá para você ter ideia que em algum momento eu quero dar a localização, eu estou apontando, porque aqui já é um advérbio de lugar. O livro está embaixo da mesa. Concorda comigo se eu falar o livro está embaixo da mesa? Já dá para você ter uma ideia onde procurar o livro? Isso, porque a palavra embaixo é um advérbio de lugar, certo? Está trabalhando junto com o verbo estar e aqui ali está trabalhando junto com o verbo é. Os advérbios de lugar, aí, aqui, acolá, cá, lá, ali, adiante, abaixo, embaixo, acima, dentro, dentro, afora, fora, de frente, atrás, detrás, atrás, com S, além, aquém, antes, e vários outros. Esses são advérbios que indicam a localização de alguma coisa. Quando eu digo, pega aqui a sua ficha. Pega aqui. Está dizendo a ação e dando uma característica. Aqui, que é de lugar. Você já sabe que eu estou me referindo a uma ação a ser feita no lugar. Tá bom? Vamos para outra família de advérbios. Até agora tá tranquilo, né, gente? Afirmação. Se negação nega, a afirmação confirma. Sim, deveras, indubitavelmente, decididamente, certamente, realmente. Primeira coisa, ação. Aqui vai ser passearemos. Aqui vai ser amei. Eu amei. Certamente passearemos nesse domingo. Então, afirmação. Certamente passearemos. A ação vai ser passearemos. Gente, quando você encontrar ação, depois você vai conseguir perceber a palavrinha que está ajudando essa ação. Então, aqui está afirmando que essa ação vai ocorrer. Essas duas palavras estão trabalhando juntas. Aqui é advérbio de afirmação e realmente eu amei o presente. Isso aqui está afirmando a ação que foi gostar do presente, amar o presente.
tá? Gente, eu não quero que vocês memorizem todos os advérbios, não, até porque são inúmeros advérbios. Eu quero que vocês consigam observar numa frase e conseguir localizar os advérbios. Qual palavrinha está tendo o papel de advérbio? Isso, para mim, é o mais importante, é o que eu quero que vocês aprendam nesse assunto, tá? E para nós terminarmos, nós temos aqui os advérbios de dúvida. Bom, como o nome já diz, são aquelas palavrinhas, pessoal, que expressam uma dúvida, que nem diz que sim, nem que não. Fica ali no mais ou menos, no provavelmente, no talvez. Como sempre, primeira coisa, encontrar o verbo. O verbo aqui é irei e aqui é chova. Aqui é verbo fenômeno da natureza, porque é uma ação da natureza. Então, os advérbios aqui, provavelmente irei ao banco, não é uma certeza. Talvez chova hoje, tá? Aqui temos dois advérbios, de dúvida e hoje, que é advérbio de tempo. Esses dois advérbios estão trabalhando com essa ação que é chover, tá bom? Então, é possível que chova hoje. Então, possivelmente, pode chover no dia de hoje. Aqui eu estou usando dois advérbios para passar as ideias de quando vai acontecer essa ação. Aqui, provavelmente, irei ao banco. Não é uma certeza, porque os advérbios de dúvida, como o nome já diz, eles não confirmam, eles deixam no ar, deixam uma dúvida, tá certo? Lembrando, o primeiro passo sempre encontrar o verbo, para depois analisar a frase e ver quem é que está tendo o papel de advérbio, tá bom? Bom, pessoal, já para explicar como vai ser a nossa atividade. Nós temos uma atividade no livro, página 247 e 248, ok? Se tiver alguma questão nessas páginas que você não saiba responder, nem com a ajuda de um adulto, você marca um xizinho que na nossa aula eu vou tirar a sua dúvida, tá? Nossa segunda atividade é confeccionar um mural de advérbios para entregar na sexta. Primeira coisa, gente, preste atenção para não pirar. Você pode fazer esse mural com uma folha de ofício, com uma cartolina, com um papel cartão. Posso fazer no meu caderno? Pode também. Você pode usar folhas de ofício e colar na sua parede. Não tem problema, eu vou deixar livre. Eu só vou pedir que vocês sigam esse modelo, olha só. Vocês vão seguir esse modelo. Já risquei. Deixa eu apagar aqui o modelo. Vocês vão fazer assim, vão colocar o nome do assunto, advérbios, não vou colocar todo. Vão colocar o nome do assunto aqui em cima, tá? Digamos que você queira fazer na cartolina, aí você bota advérbios e vai dividindo a família. Na página 255, eu tenho vários advérbios. Aí você vai e divide, bota os da família de afirmação, escolhe 5 ou 6 de cada um, para não ficar muito extenso. Posso colocar mais? Pode, fica a seu critério, tá? Você vai e coloca mais advérbios. Você vai montar essa tabela aqui, tá? Vai colocar todos esses, afirmação, negação, tempo, intensidade, pode ser quantidade também, intensidade, lugar e modo. Você vai usar a página 200, vou botar aqui, mas está lá, como eu falei no início do assunto, 255, tem uma tabela com vários advérbios, você pode escolher de lá e colocar cada um na sua família. Eu tenho folha de ofício, posso fazer numa folha de ofício? Pode! Você pega uma régua, coloca bem arrumadinho. Posso fazer colorido com desenhos? Pode sim. O que é que eu quero? Que você consiga fazer essas famílias e separar cada um dentro da sua família. Pode fazer no caderno, deixando bonito e organizado. Vocês têm a liberdade criativa de fazer onde quiserem, tá? Quem fizer na cartolina, excelente. Quem fizer na folha de ofício, excelente. Não precisa entregar hoje, pessoal, na quarta-feira, tá bom? Não é para entregar hoje, é para entregar na sexta-feira. Sexta-feira todo mundo vai mostrar, vai compartilhar o seu mural na sala. Vamos ver como foi que vocês fizeram, tá certo? Combinado? Então, sim, vai valer pontuação. Vocês estão juntando pontuação, vocês fizeram o dadinho, fizeram as cartas dos pronomes.
vão fazer esse mural e ainda, se não me engano, tem mais um trabalho para completar a nota 4 de trabalhos, tá certo? Então, não deixem de fazer. Pode ser na parede, pode ser no caderno, na folha de ofício, na cartolina, no papel cartão, como a Pro disse a você, tá? Podem usar a criatividade. Sigam esse modelo. Coloca o nome em cima, advérbios, depois vai separando as famílias e colocando as palavrinhas que representam cada família. Pro, não sei quais são os advérbios. Tudo bem, na página 255 do seu livro de português, tem lá a tabela prontinha, já falando sobre os advérbios. Você pode até se inspirar na tabela que tem lá, tá bom? Então, pessoal, só para entregar na sexta, tá? Não deixem de fazer. Espero que vocês tenham gostado da aula. Um beijo, um cheiro e até a próxima aula.